Pela lógica, o Paulo Maia pode ir para a Copa América com o Dorival ou pode ser negociado. Uma boa de ser negociado. Estão falando do Casemiro voltar para São Paulo no meio do ano. Estão falando? Estão falando. Estão falando é bom demais. Estão falando. Dizem por aí. Dizem por aí. Pablo Maia talvez saia aí no meio do ano. Essa informação vem, assim, Vem da do onde? Cosmos. Do Cosmos. Do Cosmos. Você ontem se conectou com o universo e a tem resposta aquela veio. fonte, 2 pontos, minha cabeça. Ah, entendi. Entendi. E o Rames vai ser convocado? O Rames vai. Vai. O Rames é o craque da Colômbia. Gostem ou não, odeiem ou não, sejam haters ou não do Rames, ele é fundamental para a Colômbia. Então, mas depois do Inter, nesse momento, no atual cenário, ele pode mudar. O São Paulo é o time mais beneficiado pelas convocações da seleção brasileira. Beneficiado? É, porque você leva o problema para onde ele é a solução. Você leva o problema para a Colômbia, é isso? É isso, onde ele é a solução. Você resolve tudo. Não, mas calma aí, aí tem um ponto que eu não entendi. O Rames é problema no São Paulo? Nesse momento, sim. Ó. Não, é isso que eu escuto aqui todo dia. Mas todo dia aqui a conversa é outra, né? A conversa é uma defesa ao Rames, assim. Vou repetir o que eu falei no Linha ontem. O São Paulo falamos sobre Rames ontem no Linha. O São Paulo tem um jogador operário. Tecnicamente Vamos muito. levar o Rames pro churrasco? Divide aí, diretor. Divide aí, diretor. Divide aí, diretor. Demorou uma hora. O Rames, se eu levar ele na pelada do F90, você acha que ele tem condição de jogar? Ô, meu amigo, o Rincon joga. O Marcelinho, O Rincon sem virilha joga. Ele não tem ritmo pra jogar O churrasco na pelada do F90 é só tapa. Olha pra lá, não. vai pra cá, não sei o quê. Pegado, ali voa. Ali é um show. Aí eu paro e fico assim, ó. Aplaudindo. Agora. E no Paulistão? Agora. Paulistão. Não interessa. Agora, no Paulistão. No frigir dos Paulistão, ovos, na hora que apertou, Contra é bola Ituano. no Juan. É bola no Juan pra chutar a bola na Bola trave. em quem? Bola em quem? Peraí. Juan. Obrigado. No esforçado, batalhador, operário, que subir a vida da base do São Paulo. Obrigado. Juan, que sofre pênalti, que Obrigado. dá peitada, que tromba com todo mundo ali. O gol mais perdido desse campeonato que marca que nem um louco, que talvez não seja um jogador à altura do que o São Paulo precisa, mas está lá lutando e que, até hoje na história do São Paulo... Mas é outro, não é aquele que o Bubu falou. Até hoje na história do São Paulo, quando o São Paulo perdeu o seu ataque contra o Palmeiras, no jogo da virada da Copa do Brasil, o jogo mais difícil do São Paulo na Copa do Brasil, depois de tomar 1-0, fez o pivôzinho ali pro David fazer o gol, o tal do Juan, que se não fosse ele agora, tava Carpini provavelmente não sei aonde. Mas o Bini, esse Juan é o mesmo que ele fala? Esse Juan é o mesmo que ele fala? Enquanto isso... Não é seleção, Dorival tem que levar o não tô falando isso. Do jeito que ele fala, Enquanto isso, entra o Rames ali... Achamos centroavante pra seleção brasileira. Entra ali o Rames, né? Ele pega a bola, pá. Toca aqui, olhou pra lá e tal. Pô, gênio. E quem resolve é o craque. O mundo mudou. E quem resolve o Rames, olha a qualidade. Desculpa. Cara, tem que ganhar jogo. Problema. Tem que ganhar jogo. Eu não vou comparar a qualidade do Rames. Não, a Copa de 2026 está aí. O Brasil tá caçando um centroavante. Achamos aqui no F90 hoje. Vamos Obrigado. Camisa 9 do Brasil. Vamos salvar o futebol. Vamos salvar o futebol. Juan, vamos salvar Juan na seleção. Não, o futebol é feito de operários e craques que decidem. O Juan é um operário tentando subir na vida. Repito, não sei se vai dar certo como jogador profissional em alto nível. Acho que não. Em alto nível. Não? Talvez seja... Em alto nível, não. Talvez seja um jogador útil para algumas equipes. Foi útil para o São Paulo ganhar a Copa do Brasil. Essencial no jogo mais difícil. Foi essencial para o São Paulo classificar para as finais do estadual. Enquanto isso, o Rames... Eu tenho uma dúvida séria. Que o Rames jogue muito... É o mesmo Juan que o Bubu fala. O Rames joga... Só uma coisa, eu quero que o Rames jogue tudo que ele pode. É essencial para o São Paulo. Seria muito bom pro futebol brasileiro ter um jogador ali tecnicamente que é diferente com a bola, e é mesmo. Não dá para comparar qualidade técnica, mas se só qualidade técnica fosse suficiente para o futebol, o jogo não era coletivo, né? Eu repito, eu ainda não entendi por que o Rames ganha mais que o Alisson e que o Wellington Rato. Para não falar de outros jogadores. Eu espero que ele me faça entender. Não, dá para entender. Até o momento, não dá para entender. Dá para entender. Eu não entendi como é que o dá para debater se merece. São Paulo. Sinceramente, eu não entendi. Fez mais pelo São Paulo que o Rames até agora. Tá bom, mas vamos ver se o Rames vive esse jogo. Pode falar, gol contra o Palmeiras da Copa do Brasil fora. Eu tô na dúvida de fato. É o mesmo Juan? É o mesmo Juan, e é o seguinte, eu respeito tanto o comentarista Birner, que é diferenciado. Comentarista diferenciado. Obrigado, Lugo. Sai daí! Uma manjada do caramba. E o Birner sabe. Então, assim,
Eu tô começando a imaginar. Por exemplo, o Rafael foi pra seleção pelo Dorival. O Juan pode ser uma alternativa. Não vai. Porque você tem o Richarlison que não se vira. Agora ele me fez o Juan chutou uma bola na trave no último jogo. Pensa nisso, ele chutou a bola na trave. Só perguntou. Ele saiu na cara do gol. Era o gol da base, o gol da classificação. Ele chutou na trave. O Bob Ferreira perdeu o gol. O Juan salvou o Carpini? Deixa eu te falar uma coisa. Salvou, não sei. Mas que evitou um grande problema pro Carpini, ele evitou. Ele deu azar ao Juan. O gol mais perdido desse Campeonato Paulista foi do Juan. Mas foi um lance de infelicidade. Quando o Rames perde pênalti a rodo, né? Tudo bem. Olha a categoria dele, ele tentou tirar do goleiro. Ele é o Rames. O Juan bate pênalti. King Rames. Perdeu o pênalti. Se você jogasse com o Rames hoje, craque, você ia dar um perde um tapa na pênalti orelha dele, desse. quase isso. E eu não ia. Corre, meu filho. E eu não ia. O Paulo teve disputa de pênaltis importantes na Sul-Americana. O Juan não bate pênalti, deu a zero, não estava em campo, né? Porque o Juan deve bater pênalti maravilhoso. Aquela segurança, aquela categoria. São Paulo lutando pra conseguir ser jogador de futebol profissional e se firmar em time grande. É verdade. Cara, o Rames veio ganhando uma fortuna como solução. Tô avisando. Domingo é uma condição muito desigual. Eu irei no São Paulo e Novo Horizontino, vou gritar o nome do Juan, pedir a entrada dele. Vamos junto? Pede. A gente pede junto a entrada do Juan, a gente aplaude quando o Juan entrar e quando terminar o jogo a gente ovaciona o Juan. Não, mas não é isso. O gol da classificação. Não é isso. Eu não vejo essa voluta toda com E se tiver pênalti, não deixa o Juan bater o pênalti. Ele ativou o modo Yasmin Brunet. Você viu a Yasmin Brunet do Big Brother? Fica debochando? Tá Até debochando. agora, ele pode alguém errar o pênalti em algum momento, como todos erram, é o Galopo, que não tem entrada porque tá dando chance pro Rames, que é outra vítima do mundo Rames. Né? Porque depois que o Rames entrou, o Galopo sumiu. Com a Rússia, o Rames tá com a culpa na faixa de gás. O Galopo demorou não sei quanto tempo pra se recuperar de lesão. Cresceu, melhorou o rendimento. Artilheiro ano passado. Bate pênalti decisivo, etc. Mas precisamos dar oportunidade pro Rames. Perfeito, é o estadual. Galopo não jogou nada contra o Santos e não jogou contra a Ponte Preta. Aí o Carpini entra no último jogo e coloca o Rames pro São Paulo ter mais controle de jogo. Sem lembrar que, obviamente, o São Paulo, com o Rames, perde marcação à frente, o que a gente falou do Flamengo agora há pouco. A bola começou a estourar lá atrás e no cruzamento, o São Paulo, que marca muito mal a jogada aérea, tomou seu segundo gol de um time que tinha feito 3 gols no Campeonato Paulista. Depois da entrada do Rames. Lógico que não é culpa só do Rames, mas parece que o mundo do São Paulo gira em torno do Rames. Enquanto isso acontecer, é uma sabotagem ao coletivo do clube que ganhou a Copa do Brasil ano passado. Discurso, a intensidade, a marcação, o volume de jogo, né? Então, repito, eu acho o Rames tecnicamente, quando a bola cai no pé do Rames, ele tem o melhor passe disparado do São Paulo. Ele tem visão de jogo, também segura um pouquinho mais a bola do que o São Paulo precisa para tocar. Mas é, obviamente, tecnicamente diferente. Na bola parada, ninguém chega perto do Rames no São Paulo. No drible, o melhor jogador do São Paulo é o Lucas, o jogador mais importante. Não, o Rames ainda é melhor que o Rato. Não, o Rames é bem melhor que o Rato. O Rato bate bem a bola parada. Mas o Rato fez gol contra o Corinthians ali e tal, marca que é nem o louco, é muito mais útil que o Rames por enquanto, no São Paulo. Então, resumindo, o Rames tem que se adaptar ao São Paulo. Tem que viajar na final da Supercopa, tem que ir lá torcer com os jogadores, tem que participar do elenco. Tem que receber porque numa comparação do que eu falei, eu vou repetir. Você jogo domingo? Porque o melhor não. Só se você for gritar o nome do Juan. Não, vou ficar no meio, sendo obrigado. O Juan não vai. Só pra ampliar, sabe qual é a diferença do Payet pro Rames? Porra, pelo amor de Deus, né? Peraí. Vamos falar do Payet já já, hein? Vamos falar do Payet já já. O Payet tá comprou o Vasco da Gama. O Rames, às vezes, parece estar fazendo um favor de jogar no São Paulo. É o São Paulo. Não é um clube, é o São Paulo. Você não vai começar a falar da história aqui, você não falar, vou pegar no meu pé. Não, você tá bem hoje, tá brilhando. Continua. Não vou. Tá brilhando. Eu queria mais chocolate. Eu quero café. Por favor, saúde pra caramba, me ajuda aqui. Sua camisa 55. Continua, Bino. Até o número da camisa do Rames, o São Paulo não tá dando legal pra ele. Continua, vai. O Rames tem que provar que ele pode ser útil pro São Paulo. O Juan, como reserva, limitado, talvez não faça mais nada, já foi útil ao São Paulo. Eu preciso respeitar o trabalho daquelas pessoas que estão jogando bola. E se eu não valorizar as realizações dos jogadores, eu estou fazendo um enorme desrespeito aos jogadores que estão se matando, querendo subir na vida. Olha o Alisson. Quem é melhor, o Alisson ou o Rames com a bola? O Rames? Você tem que mandar embora um deles hoje, você manda embora quem? Nem os dois. Se você for obrigado. Não corta o orçamento, você é obrigado. Você manda embora quem? O Rames, porque ganha muito mais, né? Não, o Alisson é um símbolo. Eu quero fazer um corte no orçamento. orçamento. É um símbolo da depressão ao sucesso.
É um jogador que atua em várias posições, se mata pelo clube, respeita a camisa. A história da vida, você tá É um símbolo do que é o São Paulo atual. atual. Tem uma seara aqui, que é a história da vida. O Juan, mas é a vitória do cara, eu tenho que respeitar isso. Humilde, se mata, pô, isso é lindo. O Alisson teve depressão, se superou. É mais útil ao que time. exemplo, que legal. Mas eu não sabe, eu não vou entrar nessa seara aqui, eu não tô comparando a história de vida de cada um. Todo mundo Tudo tem... bem, vamos tirar a depressão. Vamos tirar a depressão. Tudo que é jogador, na maioria, teve vida difícil, superou e tal. Não vou comparar a vida pessoal de cada um, né? É um símbolo do que era o Leandro Guerreiro no São Paulo. Do bastidor do que a gente acabou de ver, Zupac. Pergunta, não sei se vocês vão conseguir me responder. O Carlos Belmonte, assim, primeiro, qualquer pedido de desculpa, ele é sempre nobre. Se desculpar do que você fez de errado, é nobre. Mas a pergunta que eu faço é, o Carlos Belmonte pediu desculpas ao Abel Ferreira, à comunidade portuguesa, ao Palmeiras, 9 dias depois do Clássico. Porque ele cometeu um ato de xenofobia ou porque isso era condição para ele não ser punido? Essa é a pergunta central. Tá. A condição para ele não ser punido era essa. Isso fato. Inclusive, nem julgamento vai ter na quinta-feira, então, tá? Se não tivesse tem mais julgamento. Paga a multa, fica suspenso e aí ele grava essa desculpa. Então, se não tem esse acordo, ele não pediria desculpas do ato de xenofobia que ele cometeu? É claro que não, porque se em 9 dias ele não pediu... 9 dias. E ele fala, né? Eu quis me referir a ele, não era xenofobia. Ele ainda tenta colocar isso de novo no do ponto de vista do tribunal. Esse acordo, ele para mim, ele é equivocado, porque assim... Quem erra e quem comete esse tipo de erro, no caso específico do Belmonte, as desculpas, elas são uma obrigação. E aí o tribunal avalia se vai punir ou não. Exato. A gente não pode condicionar o que é uma obrigação. O pedido de desculpas é um dever do Carlos Belmonte ao Abel Ferreira. Não pode ser condicionado a uma não punição. Então, assim, embora eu sempre ache nobre quem tenta se redimir de um erro, a maneira que esse... e o vazamento, a maneira que esse pedido de desculpa se apresenta, eu tenho algumas restrições quanto à espontaneidade dele. Lógico. Né? E isso, para mim, tira um pouco do prazer de ver, da satisfação de ver quem cometeu um erro, reconhecer que errou, porque todo mundo vai errar, isso aí não é esse o ponto, e seguir a vida. Mas essa é a pergunta. Não existe. Ele está pedindo desculpas porque ele entende que cometeu um ato de xenofobia contra o Abel Ferreira e contra os portugueses de uma maneira geral, ou porque isso está impedindo a sua punição? Essa é a pergunta que eu queria ouvir a resposta. Pois é, eu também. Nós já sabemos a resposta, na realidade, né? E eu concordo com o Gustavo. O ato de pedir desculpas, ele deve ser sempre elogiado por sua nobreza, desde que sejam desculpas legítimas. A gente vive a era do pedido de desculpas a quem, porventura, talvez, se sentiu ofendido, né? Eu peço desculpas a quem... Toda vez que alguém comete um deslize, eu peço desculpas se alguém se sentiu ofendido. Bom, você pede desculpa porque você acha que você errou, não se alguém se sentiu ofendido. Se você tiver a noção, é claro que isso, né, não é viável, mas de que ninguém se sentiu ofendido, você não precisa pedir desculpas. Ou você entende que errou, ou você não entende que errou. Então, eu peço desculpas porque assim eu não serei punido, aí eu já questiono. Eu peço desculpas, mas eu aviso que continuarei defendendo... Por que o mas? Não há dúvida que ele continuará defendendo o São Paulo. É a obrigação dele, é o trabalho dele. Tem que se entregar ao seu papel na defesa dos interesses da instituição. Então, o mas continuarei defendendo serve para contextualizar o pedido de desculpas e, de certa maneira, diminuí-lo. Então, assim, o mas do pedido nada de desculpa, disso me convence. Eu interpretei que ele está se desculpando pela expressão usada para o Abel. Não por ter tentado bater na porta, esmurrar a porta do árbitro, xingar, chamar de safado. É exclusivamente ao Abel Ferreira. Agora, sabe por quê? Sabe por quê, Gustavo? Pelo seguinte, essa demora de 9 dias para pedir desculpa é porque, internamente, esse tipo de manifestação é tratada com tapinha nas costas, aplauso. Não tratada como, olha, você envergonhou a instituição ao se comportar dessa maneira. Nós não somos uma instituição desrespeitosa, preconceituosa, xenófoba. Não somos. E você foi tudo isso. Então se retrate. Isso não acontece. 9 dias. Aí, eu gostaria de pedir desculpas, eu errei, porque não há punição, porque nada mais vai acontecer, nem vai ter julgamento no TJD da Federação, e seguimos a vida. Internamente, esse tipo de ofensa é tratada como um ato de heroísmo. Esse é o problema.
Vamos seguir com informações do São Paulo. São Paulo que está nas quartas de final, tem pela frente o Novo Horizontino. A gente atualiza o noticiário do São Paulo e também a situação do Caleri. Amigos do Sport Center, começou nesta terça-feira a preparação do São Paulo para o confronto único de quartas de final do Campeonato Paulista, que a federação marcou para domingo, 18 horas no Morumbis, contra o Novo Horizontino. E o São Paulo começa a semana com uma pequena dor de cabeça. Caleri saiu machucado contra o Ituano. Carpini disse que ele sentiu um estalo no joelho direito durante o primeiro tempo. Na segunda-feira fez exames de imagem que detectaram uma pequena inflamação, dor na parte posterior da perna direita. O jogador vai fazer tratamento médico e ser avaliado dia a dia. O São Paulo não trabalha com projeções, não divulga. Porém, pessoas ligadas ao staff de Caleri garantem que a lesão não é grave e que existe otimismo para que ele jogue domingo contra a equipe de Novo Horizonte. Só que dessa vez o São Paulo tem uma alternativa caso o Caleri seja vetado. André Silva treina desde a semana passada, foi a última contratação do tricolor, será inscrito nesta semana na lista A do Campeonato Paulista. Para que isso aconteça, um jogador terá que sair. Rodrigo Nestor, o senegalês Ziba ou até mesmo o Nicão, que está machucado, um deles deve ser tirado desta relação para a entrada de André Silva. E se Caleri não jogar, a chance é grande de André já estrear neste final de semana. Quem segue no departamento médico é o Wellington Rato. Provavelmente não deve jogar as quartas de final. Além de Rodrigo Nestor, que só volta na fase final do Campeonato Paulista se o São Paulo chegar à decisão. Pablo Maia, que cumpriu suspensão, está de volta e à disposição. E agora o São Paulo fica de olho no julgamento da quinta-feira. Caleri, Rafinha, Wellington Rato e 3 dirigentes tricolores, entre eles o presidente Júlio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte, estão na pauta desse julgamento e poderão pegar penas pesadas devido aos incidentes no clássico contra o Palmeiras. Aqui do CT da Barra Funda, Eduardo Afonso, para os canais ESPN. Fãs de esportes, como a gente já estava falando aqui, não haverá, então, esse julgamento, tá? O Eduardo Afonso gravou um pouco antes, a gente acabou de saber que não haverá o julgamento depois do pedido de desculpas do Carlos Belmonte. Então, tá tudo certo, todos esses jogadores estão liberados e agora vão pagar multas. O Carlos Belmonte está suspenso até o final do Campeonato Paulista. Bom, a gente coloca o Caleri, que também é um assunto, ele fez esses exames de imagens, hoje a gente ficou sabendo do resultado desses exames. Em 11 jogos, ele tem 3 gols, é o primeiro no ranking, com 2 assistências, participação em gols 5, finalizações por jogo 2,1, duelos aéreos 5, ações na área do rival 5 também. A gente mostra como ele é importante na equipe, com o ranking dele no time, né? Ele fica atrás em número de jogos, mas fica em primeiro lugar em muitos itens ali. Gustavo Zupac, o tamanho da ausência do Caleri, se realmente ele estiver fora no fim de semana, porque ainda não há essa confirmação, como estava falando o Eduardo Afonso. Pois é, o São Paulo com tantos problemas nesse começo de temporada e o Caleri, assim, se por um acaso não tiver o Caleri no jogo de mata-mata de Paulistão, é um dos maiores problemas que o São Paulo enfrentou do ponto de vista clínico nesse começo de temporada, não só pela importância que ele tem no time, no grupo e no time especificamente, mas pela dificuldade que o São Paulo tem de reposição, né? E isso vai demandar do Thiago, do Carpini, algum tipo de adaptação se isso acontecer. Sim. Então, o São Paulo não tem... Eu gosto do elenco do São Paulo, acho que o São Paulo conseguiu montar, já falamos sobre isso aqui, um elenco equilibrado para a enorme maioria das posições. É claro que quando você tira vários jogadores titulares ao mesmo tempo, o impacto é maior, mas se você olhar, o São Paulo tem peças interessantes de um bom nível para quase todas as funções. Não tem para o Wellington, não tem para o Caleri, né? Então, perder o Caleri a essa altura para esse jogo, se isso acontecer, será um problemão para o Carpini, até pela responsabilidade que o São Paulo tem nessa partida com a desconfiança gerada na fase de classificação. Perder o seu jogador mais perigoso em definição seria muito complicado. Espero, né, para o São Paulo que ele tenha condições de jogo. Queria te ouvir também. A gente já viu o São Paulo sem o Caleri, especialmente na reta final do ano passado. Foi muito difícil. O São Paulo fazia gol, não machucava ninguém. Pois é. Só uma coisa, ainda sobre o tema anterior, o comportamento xenófobo do diretor de São Paulo. É muito curioso isso ter acontecido num clube em que o principal ídolo nasceu em outro país, né? E nós estamos falando dele. É o Caleri, argentino, grande ídolo do São Paulo. Então as coisas são até incoerentes, né? Mesmo quando se atravessa essa linha que ninguém deveria passar, muito menos representando uma instituição tão importante no futebol brasileiro,
que tem tantas pessoas por trás. Mas o Calleri faz uma falta enorme. Quando o São Paulo está bem, coletivamente bem entrosado, ele é um jogador que se beneficia disso tudo com a sua qualidade individual e com o entendimento de jogo que ele tem. Quando o São Paulo está mal, e o São Paulo claramente está mal, a eventual ausência dele é algo muito mais grave. E eu estou de acordo com o Gustavo. Sem ele, vai se exigir do Carpini uma leitura de equipe que talvez neste momento seja muito difícil para ele fazer. Por aquilo que ele tem à disposição, pela quantidade de pressão sobre o time nessa fase do campeonato estadual e nas próprias costas do treinador, já muito criticado, não é de agora.